Eu queria que você, ainda de pé, pudesse abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 30. Segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 30. Aí já completou, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. A minha é da versão King James, tá? Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará fruto para cima. Vou repetir novamente. Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá lançará raízes para baixo e dará frutos para cima. Amém, irmãos? Entendeu aí o processo? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra fale aos nossos corações dessa noite, penetre no coração daqueles que estão aqui, Pai, e que o Teu reino seja manifesto sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Fala aí para a pessoa do seu lado, preste atenção na palavra, que Deus vai falar muito com você nessa noite. Amém? Eu confesso aos irmãos que hoje, esses dias têm sido dias de grandes batalhas espirituais, batalhas na carne. E quando a Leidiane me pediu o tema da mensagem, eu dei o tema, eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou falar sobre esse tema em dias de tamanha perseguição? Em dias que a gente não tem fôlego. Mas o pastor também passa isso? Passa. Em dias que a gente pensa tantas coisas. Como é que eu vou falar sobre isso? Em dias em que a opressão maligna bate à tua porta. Olha para cá. Aí, para completar, a Laura canta aquele hino lá, que é forte a letra. E vem tantas coisas no coração da gente, mas a gente precisa ter raízes profundas. Só dá para suportar se tiver raiz. Se não tiver raiz, o vento leva. Talvez você entrou aqui nessa noite sem saber como é que vai ser o teu dia de amanhã. Mas eu sei de uma coisa: o teu e o meu Redentor vive, e por nossa causa ele se levantará. Às vezes a gente não compreende tantas coisas. Tem um hino do Renascer Praise que a bispa Sônia escreveu. Ela diz assim: dos choros que chorei, das pedras que atiraram em mim, edifiquei a ti um altar para oferecer louvor. Te conheço, ó Senhor, és fiel e jamais me deixará. Aprendi pela fé a enxergar os caminhos que o Senhor prometeu. A gente só pode prosseguir pela fé. Eu só estou hoje aqui, nesse momento, às 20 horas e 29 minutos, pela fé. É pela fé. Talvez você entrou aqui, o diabo tem batido na tua porta todos os dias, tem atrapalhado a tua jornada com Deus. Mas sabe quando Deus coloca pessoas para dar uma palavra para você, que você nem espera, e nem a pessoa mesmo sabe que ministrou uma palavra para você? Deus falou muito comigo.
Aí Samuel bota para sempre, para arrebentar mesmo, né? Às vezes a gente, irmãos, tem a tendência de não olhar para aquilo que Deus já nos concedeu. A gente sempre espera algo mais e esquece de agradecer aquilo que Deus já nos fez plantar e colher. Há colheitas que são rápidas, mas há colheitas que demoram. Há lugares onde as raízes precisam se aprofundar. E nessa noite, Deus quer tornar a nossa vida como pessoas com raízes profundas nele. Quantos creem nisso aqui? Amém, irmãos? Você pode aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus? Bem forte. Raízes profundas. Frutos sempre estarão no topo. O fruto verdadeiro, irmãos, é consequência natural de uma árvore com raízes fortes. Esse texto, no livro de Reis, o Senhor faz a promessa a Judá, àqueles que permaneceram, àqueles que sobraram, que as raízes seriam profundas, porque os frutos seriam evidenciados no dia e no momento que o Senhor determinou. Raízes para baixo, frutos para cima. Isso, irmãos, é algo inquestionável. Toda árvore, para dar bons frutos, ela precisa manter as suas raízes fortes. Há árvores, irmãos, que vão dar fruto com um longo período, germinando, crescendo, fortalecendo para dar fruto. E os frutos sempre são bênção. Um abacateiro leva em média 13 anos para começar a dar fruto. Você pode plantar ele hoje e saiba que o fruto dele vai dar a partir de 13 anos. Por quê? Porque é uma árvore de tronco largo. O abacateiro precisa de profundidade nas suas raízes. Mas quando ele cresce, quando as pessoas olham e pensam, mas tem tantos anos que foi plantado e até hoje não deu fruto. Quando ele começa a frutificar, todo ano ele dá frutos em abundância. Quem já viu um abacateiro de perto aqui sabe a quantidade de fruto que o abacateiro dá. É muito abacate, né, irmã Miriam? E do bom, essa remessa foi top, viu? Ele frutifica de uma forma extraordinária. Por quê, irmãos? Porque para suportar o peso do fruto, ele tem raiz profunda. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que toda árvore dá fruto. Eu e você damos frutos, ou frutos bons, ou frutos maus. Quem não dá fruto de jeito nenhum, é cortado e lançado fora. A raiz não depende do fruto, mas o fruto depende da raiz. Tem gente que está desesperado para frutificar, em todas as áreas da vida. Tem gente que está desesperado por algo melhor na vida, para frutificar. Mas o que você precisa é ter raízes fortes, porque o diabo não brinca com ninguém. Constantemente o vento vem para destruir a pessoa. Constantemente as nossas causas são colocadas à prova. E às vezes a gente espera muito do fruto. Às vezes a gente frutifica em uma determinada área da nossa vida,
Poxa, essa área está melhorando, a situação está melhorando nessa causa. Eu estou galgando passos que eu nunca esperava subir. Mas nunca deixe de olhar para as tuas raízes. Tem gente que acha que a raiz é em pessoas. A nossa raiz é nele, é no Senhor Jesus. A minha raiz e a tua raiz tem que ser nele, porque nós não vamos suportar se não estivermos plantados no coração dele. E por que muita gente tem pressa em dar fruto? Não espera ficar enraizado. Tem muitos erros que a igreja às vezes comete, de colocar tantas pessoas sem nenhum preparo. Elas não têm raízes ainda para suportar a luta. Teve uma determinada pessoa que começou a trabalhar em alguma função na igreja, e com pouco mais de 5 meses ela falou: não consigo não. Precisava de raízes mais profundas. Como é que o cristão pode vencer no meio do vendaval? É quando a raiz dele, você pensa que aquela árvore vai morrer. Às vezes você olha para dentro e se fala: meu Deus, eu não tenho como suportar, não tenho como eu andar. Mas a raiz, ela vai, quanto mais profunda, mais perto de água ela vai procurar. E quando ela encontra o cheiro das águas, ao cheiro das águas, ela vai brotar. A raiz permanece oculta. O teu secreto com Deus é você e Ele. Às vezes ninguém vê, mas Deus vê. A gente foi muito afrontado esses dias. Muitas batalhas, muitas palavras, porque as pessoas perderam o sentido, as pessoas perderam a noção. Na sexta-feira eu fui chamado para ir ali no plano piloto, na Secretaria de Esportes, conversar com uma pessoa que eu não conheço. E eu saí da minha casa profundamente angustiado. Amém. A irmã está falando em línguas aqui. E quando eu cheguei naquele lugar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu fui recebido tão bem naquele lugar. A pessoa que me recebeu chegou e falou: você, rapaz, você que é o pastor Eliseu, né? Sou. Quem é você? Você é muito conhecido aqui. A gente assiste muitos vídeos, porque essa irmã aqui, o que mais me comoveu na vida dessa mulher foi o quanto ela fala bem do pastor dela. Todo mundo dessa repartição conhece você. E o que mais me deixou feliz foi ver que, diante de tantas situações que muitas pessoas passam aí afora, eu nunca vi uma pessoa falar tão bem do seu pastor como essa mulher fala aqui dentro desse lugar. Quando essa pessoa entrou pela porta, estava em outra reunião, me deu um abraço, falou: não sabe a alegria que eu estou vendo você aqui. Eu fiquei mais ou menos 1 hora conversando, 1h30 ali, colocando tantas e tantas coisas. E quando terminou aquela reunião, perto de terminar a reunião, mesmo diante de um dia difícil que eu estava, eu falei assim para aquele senhor: rapaz, nós estamos precisando de um terreno.
Eu sei que o terreno, a melhor maneira da gente adquirir um terreno é via Terracap. Falou, é porque a Terracap financia a perder de vista, com juros quase zero. Aí eu falei que nós estávamos nesse local, alugado e tal. Ele falou, não, para quantas pessoas você quer a igreja? Eu falei, rapaz, não sei. Ele falou, não, você precisa de um lugar grande, de uma área de 5.000 metros quadrados pelo menos. Aí ele falou assim, pega o mapa do Recanto, circula a região mais ou menos que você imagina, que eu vou falar com o pessoal lá da Terracap, para ver qual delas está em licitação, para a gente correr atrás disso aí. Aí eu falei, glória a Deus. Quando eu me levantei, aquela irmãzinha foi me apresentar para todas as pessoas da repartição. Tinha bem umas 50 pessoas. Eu fui em todas, irmã, tá bom, o povo está trabalhando. Não, você tem que. Esse aqui é o meu pastor. Fui em cada um daqueles locais. Falei até da quadra poliesportiva, que eu nem sabia que estava tão deteriorada desse jeito. Falei com o rapaz, olha, esse aqui é meu pastor. Ele está com uma demanda lá no Recanto, você tem que resolver esse negócio da quadra. Aí eu, tá bom. Vou tirar até umas fotos que eu ainda não tirei e vou mandar. Aí o rapaz, dessa altura, você que é o pastor, né? A gente vê muito vídeo seu aqui, né? Falei, amém. Fui em outra sala, estava uma pessoa lá. Aí a pessoa falou assim, ô pastor, ora muito aqui pela gente, viu? Que o negócio aqui é pesado. Falei, amém, irmão, vou orar. Nenhuma daquelas pessoas me conheciam pessoalmente, mas Deus me conhece. Às vezes a gente olha para essa igreja, para esta cidade, e fala assim, e aí? Aí Deus faz assim. Porque para Deus não existe barreiras. O que Ele quer saber é aonde nós estamos plantados. Se nós estivermos plantados no coração dEle, acabou. Toda árvore gera frutos. E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas quando é que vai frutificar? Quando é que a gente vai romper? Nós tivemos uma luta gigantesca para montar a conferência profética, porque parece que todos os pastores do mundo inteiro estão agendados. Todos. Ouvimos muito não. Ouvimos pessoas perguntando o tamanho da igreja, quantas pessoas que cabem dentro da igreja, quantos membros que estão inscritos no Instagram, quantas pessoas tem no Instagram da igreja. Mas sabe o que é que Deus faz? Deus é lindo. Daniel e a Cássia estavam me ajudando, e que falávamos com o pastor está quase certo, não deu certo, falta só e não nada. Mandamos mensagem, minha irmã, não tem como nessa data. E nós já tínhamos 2 pastoras agendadas, e ia para frente e vinha para trás na agenda e nada. Mas a gente precisa confiar em Deus, e para confiar em Deus nós precisamos ter raízes nele, porque o vento vai balançar, o vento vai soprar de forma veemente, mas se você sustentar, o vento também vai passar, e você vai continuar firme no Senhor Jesus.
Jeremias, capítulo 17, versículo 8, diz assim: ele será como uma árvore plantada junto às boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, e nem deixará de dar seu fruto. Às vezes você pode olhar para um lado e para o outro e falar: meu Deus, não está acontecendo nada, Deus se calou. Os nossos inimigos vêm de forma forte contra a gente, o diabo se levanta contra a igreja do Senhor todo o tempo. Você pensa: meu Deus, não tem nada, mas aquele que tem raízes profundas, as raízes vão longe, até encontrar a presença de Deus, até encontrar água, porque mesmo no tempo em que não se produz nada, ela continua produzindo frutos. Sabe aquele tempo que nada vai para frente? Você vai continuar a produzir frutos, se você estiver nele. Tem tudo a ver com ele. Quando eu estava saindo de casa, eu recebo uma resposta. O pastor me manda uma mensagem, fala: pastor, com muita alegria, quero dizer para você que eu posso estar aí na conferência profética. Eu falei: glória a Deus. Posso confirmar? Pode. Quando eu falei o tema para esse homem, o homem falou: mas é de Deus mesmo, porque a igreja está pegando fogo aqui. A gente começa o culto e não consegue nem terminar. Hoje mesmo nós tivemos um culto aqui que o culto quase não termina. Eles têm 2 cultos, um pela manhã e um à noite. E eu sei que Deus já tem algo reservado para esses dias aí que eu estarei em Brasília. Você pode aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus. O nome desse pastor é pastor Jeter. Ele é da igreja presbiteriana renovada em Aracaju, Sergipe. Olha onde é que nós fomos encontrar, irmãos. E é um ministério gigante lá. E ele teve aquele problema no início de agenda, mas deu certo. Eu falei para ele: é porque Deus queria que você estivesse aqui. Ele falou: eu sei disso. Então Deus já preparou tudo. Porque eu sei, irmãos, que nós ainda vamos viver algo sobrenatural. Talvez você olhe para mim hoje: poxa, mas o pastor hoje está meio assim. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Dupla honra. O segredo de produzir bons frutos está na forma com que é plantada a árvore. Sabe, na parábola do semeador, quando se fala da dificuldade em alguns frutos germinarem, o local, a terra, a quantidade de água, tudo isso influencia. Sabe por que muitas pessoas não conseguem avançar na sua vida com Deus? Porque até receberam ao Senhor Jesus de todo o coração, mas não deram continuidade, regando com a palavra. Até nasce, até germina, até tenta soltar um fruto, mas não tem raízes para suportar os ventos. Talvez você esteja aqui, e uma das coisas que essa igreja tem
é que é uma igreja de novos começos. Talvez você tenha passado na sua vida por um ciclo muito difícil, e se você continuar da mesma forma, você não vai conseguir romper. Você precisa romper na sua vida. Você precisa frutificar. Você precisa de profundidade. Você precisa estar em Cristo. Raízes na profundidade e frutos no topo significam seriedade no relacionamento com Deus. Significa ter uma vida devocional com Deus. Quanto mais você está na presença de Deus, quanto mais você se coloca diante da presença de Deus, quanto mais você busca a face de Deus, e buscar a Deus é no dia bom e no dia mau, mais profundidade você alcança, e mais perto está de você gerar frutos. Isso significa também ter compromisso permanente, renunciar a todas as coisas que te atrapalham a ter comunhão com Deus. Tem muita coisa que nos atrapalha a ter comunhão com Deus. E sabe de uma coisa interessante? A tentação de a gente se preocupar com os frutos mais do que a raiz, ela é muito grande por causa da opinião pública. Tem gente que quer produzir logo. Eu contei para algumas pessoas, eu estava indo para Sergipe, cheguei numa cidade antes de distância chamada Umbaúba, tem um posto de gasolina gigante lá. Falei, Camila, vamos almoçar aqui. Aí eu terminei de almoçar, fui dar um banhozinho na Clarissa, e meu carro estava estacionado assim, eu sentei no meio fio, falei, meu Deus, graças a Deus, eu estava preocupado, meu carrinho já é um carrinho já de idoso. De repente estaciona 3 carros daqueles poderosos, uma Hilux que eu acho que só vai ser lançada do ano que vem, porque não tem condição daquela. Uma Hilux, uma Toro, e o outro carro, gente, era uma outra caminhonete, todas Amarok. Aí eu falei, meu Deus, que escarrão isso aí, né? Aí eu falei assim, ô Senhor, minha vez vai chegar também. Mas amém. Quis ficar um pouco triste, né? Falei, mas graças a Deus que eu tenho Jesus no coração, não importa o carro que eu estou não. Às vezes essas pessoas aí não conhecem nem a Deus, nem nada, não tem, tão distante de Deus, irmão. Quando abriu a porta, os irmãos é tudo da Assembleia de Deus. Só saiu cantando corinho de fogo. Falei, tá bom, virei as costas aí. Da Assembleia mesmo, irmão. Falei, ô Jesus. Aí a Camila foi chegando, falei, vamos embora. Mas fui e voltei. Fui na bênção e voltei. Porque o tempo de frutificar vai chegar. Às vezes a gente quer dar um passo na frente, e Deus está falando, peraí, eu estou preparando mais tua raiz, porque se eu te der o fruto agora, como é que tu vai abastecer esse fruto com os nutrientes que precisam? Você ainda está distante da água. Deus está falando aqui com muitas pessoas hoje. Ele quer aproximar tuas raízes da água, quer aproximar você da presença maravilhosa do Espírito Santo. Às vezes a maior tentação que nós temos é querer mostrar para o mundo os frutos por causa da opinião dos outros. Não se preocupe com isso. Preocupe-se com a sua raiz fundamentada no Senhor Jesus. É diante disso que você vai vencer.
É diante destas circunstâncias que você vai vencer. O fruto vai estar sempre no topo. Sabe o que significa o fruto para você? Significa que você está perto de Deus. Significa que aquele fruto vai ser bênção para você e para as pessoas que te cercam. Às vezes você pode pensar assim: ah, pastor, como é que a gente vai comprar o terreno? Não me pergunte. Eu já sei que já está liberado no reino espiritual. E eu sei que ele vai materializar-se aqui com a compra definitiva do terreno desta casa. João capítulo 15, versículo 5. E eu vou terminar. Diz assim: eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. O que importa não são a opinião dos outros, não são as adversidades do mundo, é você estar nele. Olha o que Jesus está dizendo aqui: que se você estiver nele, se as suas raízes alcançarem a ele, se você estiver plantado nele, quem está plantado em Cristo, todos os nutrientes só podem vir dele. Se Jesus está aqui, tu está plantado ali, tu tem que estar plantado nele. É ele que tem a fonte da água da vida. Não existe uma planta que consiga sobreviver sem água. E ele diz: eu tenho a água da vida. Então Deus está falando para muitas pessoas aqui nessa noite, assim como falou profundamente ao meu coração, que nós temos que continuar prosseguindo. As nossas raízes precisam alcançar lugares talvez onde a gente nunca pense, porque o vento pode balançar o quanto for, a árvore ficará de pé. E para terminar, o fruto, a quantidade do fruto e a qualidade do fruto dependem da raiz. Quem é a nossa raiz? Está plantado nele, você vai dar bons frutos, frutos de qualidade e em quantidade. Amém, irmãos? Entendeu aí? Uma pessoa me ligou essa noite, esses dias, irmãos, e falou assim: pastor, eu tive um sonho com a igreja, eu queria contar para você. Falei: pode contar, minha irmã. Eu sonhei que eu chegava nessa igreja, mas não era mais nesse lugar, era num lugar novo, e eu olhava de canto a canto, era um lugar muito grande, era um terreno muito grande, e quando eu avistava, o que estava sendo feito era todas as bases da igreja, e eram bases profundas, muito profundas, em toda a extensão desse lugar. E essas bases, elas precisavam ser profundas para o tamanho do templo que seria construído. É um sonho profético, irmãos. E eu voltava e perguntava: por que tanta profundidade das bases? E ela dizia que uma pessoa falava: porque as bases estão sendo feitas para suportar o tamanho da obra, tamanho do templo. Está entendendo porque que o diabo está tão furioso? Nós estamos em construção.
Nós estamos na parte mais difícil da construção, que são as bases. É na parte que às vezes, ao escavar tem muita lama, tem coisas que precisam ser retiradas, porque quando a base estiver preparada, já viu, irmãos, quando uma base de uma obra está preparada, quando começa a alvenaria é assim. Se o pedreiro for rápido, então é assim mesmo, rapidão. Deus está preparando as nossas bases para levantar em nós templos para habitar a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós profetizamos isso sobre a tua vida, nós profetizamos isso sobre esta casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus.